Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, hein? Mais um Esporte Clube começando. Lá fora o mundo acontece, muito calor nesse mundo. Aqui dentro a gente está falando de esportes no nosso QG esportivo. Hoje, mais especificamente, falando sobre direito nos esportes, tá? Um ótimo tema para a gente entender mais como funciona essa parte dos bastidores, mas tão importante, né? Que às vezes a gente não conhece tão bem e é ali que muitas coisas são resolvidas, inclusive. Adoro os bastidores do esporte. Andrei Campos hoje aqui com a gente. Tudo bem, Andrei? Oi, Felipe, prazer estar contigo. Prazer é meu. É... né, Tô certo, né? É uma parte dos bastidores muito importante, assim, onde realmente grandes movimentações acontecem, assim, né? Esse é o seu caminho? Essa é a sua área mesmo, Andrei? Eu costumo dizer que a minha área é o jornalismo, o direito e o esporte, né? Perfeito. A minha vida inteira eu tive, de alguma forma, conectado com isso. Uhum. Minha vida inteira, porque meus pais são jornalistas, meu pai trabalhou com esporte também, foi narrador, comentarista, foi a Copas do Mundo. Então eu tenho uma relação com o esporte e com o jornalismo muito forte, com o direito a partir da faculdade. Depois muito tempo na Globo, trabalhando na área do esporte, né, foram 25 anos. E Aham. depois que eu saí de lá, eu fiz essa migração profissional, né. Eu ainda continuo atuando na área do jornalismo, porque eu tenho um portal de notícia, né, Perfeito. em que direito e esporte conversam, ele é segmentado, mas não deixa de ser um portal de comunicação, né. Então eu escrevo muito, tenho um blog no UOL, enquanto eu continuo exercendo uma atividade também de jornalista, muito embora ligado a essas questões do esporte, do direito. E mas sem dúvida nenhuma, essa área de bastidor de direito, ela é uma área muito presente e às vezes a gente não se dá conta. Uhum. Muito embora minha formação seja também jurídica, que eu fiz jornalismo e direito ao mesmo tempo, quando a gente Você tem fez ao 17 mesmo tempo? quando a gente tem 17 anos, a gente tem energia para tudo, né. Nossa, Então, olha, uma era de manhã, outra à noite? uma de manhã, uma de noite e de tarde eu ainda trabalhava. E no primeiro ano com publicidade, então quer dizer que eu estava completamente perdido, né. Exatamente. Eu estava com 17 Estava anos, a gente acha que sabe tudo, mas a gente tá, na verdade, é perdido no exato. mundo. Pessoas dizem que as drogas é ruim pra vida, mas olha, faculdade e trabalho Cara, assim, então era mas assim, cheio de energia, né. é, né, Cheio de total, energia, era uma total. época fantástica. Agora, você naquela época, você já entendia os 2 como algo relacionados, Não, assim? é aí que tá a curiosidade, né, quando falou que é importante entender esses bastidores, uma área, que é interessante dentro do esporte, porque lá nos anos 90 e nessa hora eu peço para vocês aqui não fazerem conta, nem quem está nos escutando, mas lá nos anos 90 quando eu fazia faculdade, não se falava em direito desportivo. Não existia. Éramos pessoas, a imensa maioria dos meus amigos, que gostavam de futebol, viviam o futebol, só que ninguém falava em trabalhar na área jurídica do esporte, Total. tá. Então, era algo completamente diferente. Eu fiz o direito pensando em trabalhar como promotor de justiça na época, Olha, tá. E fiz o jornalismo para trabalhar com o esporte, perfeito. imaginando que em algum momento eu pudesse conciliar. Mas obviamente eu não consegui conciliar, porque a vida de jornalista ao mesmo tempo que te apaixona, ela te escraviza, a gente não consegue fazer absolutamente mais nada. Verdade. Mas naquela Jogo todo dia. mas naquela época, assim, não se falava em direito desportivo. Tanto que quando eu comecei a fazer essa migração, e isso foi 2016 para 2017, antes de sair da Globo, e pensar em algo, eu não pensava em direito desportivo. Porque a leitura que eu tinha, e é a leitura da imensa maioria das pessoas, é de que o direito desportivo, ele é mais restrito, faz uma leitura mais, restritiva do que é o direito esportivo. Imagina logo justiça desportiva. Uhum, O atleta foi expulso, então vai um advogado lá, tenta diminuir a pena, ou então teve doping, tenta diminuir a perfeito. pena, é essa a leitura. A gente Mas acha que entra só aí, né? só nessas questões envolvendo a competição, mas o direito esportivo ele é muito maior. Então Uhum. foi pensando nessa migração, olha, entendendo a mudança da economia, do negócio, na comunicação, entendendo os caminhos que a Globo estava tomando, eu, olha, acho que agora eu vou conciliar as 2 áreas. O que que eu vou fazer? Eu fui procurar uma pós-graduação, e aí eu me deparei com pós-graduação em direito desportivo. Algo que eu pensei que não soubesse. Eu fui ler, fui me interessar, me informar um pouco, pesquisar. Eu vi que o direito na área do esporte conversa com muitas outras áreas, além da justiça desportiva.
Então eu fui fazer uma pós-graduação ainda na Globo, já saindo da Globo. Perfeito. Mas aí que a gente vê que como essa questão ela é nova, né, Uhum. como é algo que as pessoas ainda estão tomando conhecimento, mas que em função da profissionalização está crescendo demais. Cada vez mais clubes, atletas estão entendendo a importância de se ter uma segurança jurídica para um negócio que está movimentando cada vez mais dinheiro. Perfeito. Agora, nesses anos 90, né, quando a gente fala sobre as pessoas ainda não, né, não consideravam o direito esportivo como algo de valor ou como algo presente, mas o próprio futebol, né, Andrei, brasileiro, assim, principalmente, nos anos 90, acho que era uma bagunça muito maior e hoje em dia essa profissionalização, como você diz, vem trazendo cada vez mais a necessidade dos acordos e dos Verdade. contratos, né. Você acha que tá menos bagunçado o futebol brasileiro nesse sentido, assim? Eu acho que sim. Eu tento olhar as coisas sob o ponto de vista da esperança, não ser otimista demais. O Ariano Suassuna até dizia, né, que otimismo demais é um problema, mas a gente pode ser um otimista esperançoso, né, ou um Perfeito. realista esperançoso. Dosado, um É, otimista dosado. dosado. Eu acho que a gente está caminhando, né, é num ritmo muito mais lento do que eu gostaria. Eu Hum. acho que a gente poderia estar com futebol muito mais, profissionalizado no Brasil, com gestões muito mais profissionais, mas a gente tem melhorado muito. Se a gente for olhar nos últimos 10 anos, a gente avançou demais. Uma área que eu trabalho, que é a área de conformidade, de compliance, só para tu ter uma ideia, em 2018, quando eu comecei a trabalhar com isso, saí da Globo, eu apresentava projetos de compliance para diretores de federações e para diretores de clube, e muitos me diziam: "O que é compliance?". Eles não sabiam o que era trabalhar em conformidade. E Uhum. aqueles que entendiam o que era me diziam: "Mas isso não vai funcionar no No futebol". futebol, né. Mas há 3 anos a FIFA tem um seminário sobre compliance no futebol, há 3 anos, 2022. Vê como é recente. Então a gente está profissionalizando o futebol e o Brasil está muito mais atrás, Claro, né. Se a gente for sim. ver as principais ligas do mundo, e tu sabe, Felipe, tu trata disso, elas são lá dos anos 80, 90. O Brasil poderia ter sido o pioneiro. Quando lá em 87, o Brasil pegou e teve aquele rompimento dos principais clubes do Brasil com a CBF, O Clube dos o Clube 13, dos era isso, né? 13. É. Aham. E aí, de maneira independente, que a legislação permite, os clubes se organizaram e montaram um campeonato e a CBF teve que ceder e compor com os clubes. A legislação permite essa Permite, independência dos clubes para permite. formar uma liga. Claro, tá na Lei Geral do Esporte, tá na Lei Pelé, e tá também na Constituição a autonomia das entidades esportivas. Então, de maneira autônoma, pode se organizar. Agora, tem que Uhum. ver se tem a chancela da CBF. Se não tiver a chancela da CBF, faz um campeonato sem a chancela, que pode trazer problemas dentro da cadeia associativa do futebol. Isso a gente pode conversar depois da FIFA desfiliar os clubes, mas é algo difícil, tá? Mas é Entendi. algo difícil de acontecer. Perfeito. Mas a legislação permite. Então, os clubes pegaram, romperam com a CBF. Daí depois a CBF teve que sentar para organizar o campeonato e negociou, deu a chancela do campeonato, se criou um campeonato que era a Copa União de 87. Mas ali foi um embrião de algo que poderia ter sido maior, poderia ter sido uma das primeiras ligas organizadas do mundo, lá nos anos 80. O Brasil, a gente esperou quase 40 anos, né? Vai fazer 40 anos em 27, para quem sabe ter uma liga. O Brasil não tem uma liga. Hoje o Brasil tem dois blocos econômicos, né, a Libra e a Liga Futebol Forte, que negociam direitos, mas não são ligas. Eles não têm a pretensão de formar um campeonato. Eles queriam, mas são dois blocos independentes. Como é que eles vão organizar um campeonato em que o Corinthians joga de um lado e o São Paulo joga de outro? Você acha que algum dia esses blocos independentes serão um só? Eu tenho esperança que sim, porque o mercado vai se impor. É aquilo que a gente estava dizendo. A minha mensagem de esperança, a gente está caminhando, mas num ritmo muito menor do que a gente poderia. Já Uhum. era para isso ter acontecido. Já, né? Já era para ter É, acontecido. concordo, Tá? concordo, concordo. E não aconteceu. Então, por causa de algumas diferenças, hoje a gente tem negociação de direitos, de transmissão, Uhum. mas a gente não tem, o grupo unido, que se tivesse unido ele poderia organizar inclusive o campeonato. Como é a Perfeito. Premier League, como é a Ligue 1 na França, Exato. como tem a Liga Italiana, que organizam um campeonato, tem a chancela da federação, fazem um acordo e as coisas andam desse jeito, com muito mais autonomia para os clubes. Só que eu acho que a gente avançou. Eu Uhum. trouxe o exemplo da FIFA, respondendo a tua pergunta, que há 3 anos tem conformidade. No Brasil já tem alguns clubes trabalhando com compliance e Ah, é? conformidade. Eu tive o privilégio de trabalhar em projeto de Você clubes, tanto da Série A quanto da Série B. pode citar algum que já Eh, esteja
trabalhando com essa Tem, parte? o Corinthians começou um projeto de compliance há 2 anos, é muito recente, agora tem uma nova gestão, tem que ver como é que está o projeto, mas o Flamengo tem algumas questões que já tratam de compliance. O Coritiba foi o primeiro clube do Brasil a implementar uma diretoria de conformidade, uma diretoria de compliance. Então a gente tem alguns clubes trabalhando já em conformidade. Tem alguns que trabalham em conformidade, mas não tem um departamento de compliance. Eu Uhum. acho que é um passo importante para dar, né? Tem alguns clubes de ponta que são referências em gestão, mas eles ainda precisam avançar. Para No manter a seriedade, para manter, né, o profissionalismo, né, Andrei, assim, o compliance, Exatamente, né? exatamente. Que é o compliance? Compliance é agir em conformidade, tá? É to comply, tá? Conformidade do inglês. Está em conformidade com o quê? Com a legislação, com o que traz a lei, e em conformidade com o que traz as normas privadas do esporte. Então, se tu é um clube de futebol, tu precisa agir em conformidade com o que traz a FIFA, o que traz a Conmebol, o que traz a CBF e o que traz o próprio ordenamento privado da associação, do Claro, clube de do clube. futebol, Aham, a né? cartilha do Corinthians ali. Aham. Estatuto do Corinthians, código de ética do Corinthians, política de compras do Corinthians, tudo isso. Ou então políticas de compra do Internacional, estatuto do Internacional, código de ética do Internacional. Então, estar em Uhum. conformidade. Então, tem um departamento que vai desenhar políticas em conformidade com o que traz a legislação e com o que traz as normas privadas do esporte. Então, se há um tempo era algo importante para, como tu dissesse, trabalhar de uma maneira correta, né, por Uhum. uma questão moral, eu faço o que é certo pelo que é certo. Hoje tu tem uma imposição legal também. Tu tem a nova Lei Geral do Esporte, que é de 2023, que foi sancionada pelo presidente Lula, que prevê o crime de corrupção privada no esporte. Então, por exemplo, quando houve o escândalo do FIFA Gate, lá em 2015, que vários Uhum. dirigentes foram presos, ah, eles foram presos por corrupção privada, por desviar o dinheiro de uma associação privada. Perfeito. E eles foram presos nos Estados Unidos. No Brasil, eles não foram presos. Nem seriam presos, porque não tinha tipificação do crime. Hoje se tem. Então, um diretor precisa fazer por uma questão moral e precisa fazer por uma imposição legal. Perfeito. A legislação cercou, apertou o cerco contra a gestão Que irresponsável bom, barra né? criminosa. Que bom. Isso é uma revolução. Eu acho esse artigo da Lei Geral do Esporte revolucionário, que trata da corrupção privada no esporte. Então, além disso, tem documentos privados do esporte que também exigem esse compromisso ah, em troca de algum tipo de vantagem para ter elegibilidade. Então, tem uma série de questões importantes que os regramentos do privado do esporte também trazem para se trabalhar em conformidade, para se ter compliance. E por uma imposição do mercado. Uhum, O claro. mercado quer se relacionar com alguém ou com alguma instituição que trabalhe bem, que trabalhe em conformidade. Olha, eu estou botando meu dinheiro lá. Bem idôneo, né? Que prejuízo pode trazer para minha marca? Perfeito. Sabe? Perfeito. Então tem essa questão. Então tu trabalha com conformidade por uma questão moral, por uma questão legal, imposição legal, por uma questão de investimento. Os investidores vão olhar com mais carinho e vão colocar mais dinheiro num clube organizado. E também por uma questão de economia privada. Porque quando tu tem um projeto de conformidade, tu evita desvios. Tu consegue segurar muito mais dinheiro dentro da instituição. São vários exemplos que a gente tem já com políticas implementadas dentro de clubes, que o clube faturou muito mais e não se dava conta de quanto Tava ele perdendo. perdia de dinheiro por bobagem, por exemplo, por Perfeito. brinde. Eu dou brinde demais. Tu cria uma política de brinde, tu traz uma economia que às vezes tu não imagina. Em clube Perfeito. grande, tu cria uma política de brinde, essa economia pode chegar a 50, 100 mil reais por mês, cara. Agora, você falando do compliance, me vem muito o simbolismo da SAF, que no fim das contas ela acaba. Tem muito clube virando SAF, justamente porque não consegue ter essa idoneidade, não consegue ter um bom compliance dentro. O clube é uma bagunça, e aí chega num estado, numa situação onde apenas a SAF vai conseguir recuperar esse clube. E o que a SAF significa no fim das contas? Ok, um bom investidor, mas acima de tudo, o profissionalismo, nesse sentido, né? Um ciclo sustentável, né? Para que o seu time mire aonde ele tem que mirar, que é no sucesso esportivo e profissional, né? E de bastidores ali, financeiro do clube. Você acha que alguns clubes não vão ter a necessidade de virar uma SAF, porque tem clube virando SAF porque não tem mais saída. O compliance pode ser um caminho para que esse clube não precise chegar nesse momento de, pô, não tenho mais o que fazer, precisa entrar gente profissional aqui, né? Porque às vezes, desculpa, às vezes é difícil um clube, nos moldes que esses clubes têm,
nessa coisa mais antiga, da turma lá de dentro do clube, É, claro. né? As coisas, os contatos e tal. Às vezes é difícil romper isso, é difícil entrar um Sem dúvida. compliance nesses tipos de quase esquemas, assim, É, né? é. Tem vários pontos dessa tua pergunta e dessa colocação que eu acho importante da gente analisar. Primeiro, sim, acho que o compliance ajuda, é fundamental para profissionalizar uma gestão, independentemente do modelo jurídico, seja no Perfeito. modelo associativo, no modelo empresarial. Agora, o que tem acontecido no Brasil é uma realidade, e você trouxe isso agora, é que os clubes têm feito essa migração não por entender que essa migração é o melhor caminho, né, analisando os prós e contras, entendendo as especificidades do Não é clube. uma escolha, né? Não é uma imposição, porque o clube está quebrado, o clube não tem mais alternativa, está precisando de dinheiro, então ele está vendendo aquilo que ele tem. É a mesma coisa que eu tenho um apartamento que eu gosto, só que eu estou tão endividado que eu vou ter que vender. Perfeito. Agora, eu tenho como recuperar dentro de um modelo aqui, talvez não deixando tão bonito quanto o investidor botasse, mas ele continuar sendo meu? Talvez tenha. Então, assim, está sendo uma imposição em função de uma cultura de más gestões que a gente tem, né? Que é o histórico de gestão amadora e algumas gestões não só amadoras, como irresponsáveis barra criminosas. Perfeito. Então, em função desse histórico, a gente tem clubes que são tradicionais que foram obrigados, né, a serem vendidos. Ser vendido tem pró, tem contra. Mas um caminho que é interessante quando a gente faz essa migração, e eu não sou aqui um defensor ferrenho da migração, do clube Uhum. empresa. Inclusive me Uhum. dou bem demais, admiro demais o Mansur, que foi o cara que elaborou essa lei, que é um advogado, grande amigo meu, mas a gente já teve algumas conversas, acho a lei fantástica, acho um caminho fantástico. Agora, sempre defendo que dentro de um modelo associativo isso também se pode ser profissional. Ótimo. Agora tem um grande freio que você trouxe, né, então vamos lá, dentro do modelo empresarial, tu tem a vantagem do investidor e tem a vantagem de se criar políticas mais facilmente, porque tu tem um dono, o dono levanta a mão e diz: "Eu quero criar essa política e vamos profissionalizar a gestão". Então tu tem mais chance de captação de recursos, de investidor, de gente botando dinheiro e mais chance de profissionalizar a gestão. Agora pode-se fazer isso no modelo associativo, agora se tem um freio muito grande, que é como você disse, sócio que Os vota, os conselheiros. conselheiros Uhum. que votam, que aquele conselheiro tem 50 votos no conselho, Perfeito. e ele cuida daquele departamento. Como é que a gente vai desenhar uma política para aquele departamento? A palavra final do presidente não é tão final É, assim, porque ele depende de muitas outras coisas, né? exatamente, Uhum. exatamente. Então, assim, vai desenhar uma política num clube associativo, que tu vai mudar uma cultura de 100 anos, às vezes, não é Uhum. fácil, tu não vai fazer de Total. uma hora para outra. Tem que chegar, sentar com o chefe de departamento, conversar com todo mundo, fazer essa mudança aos poucos, as pessoas se convencendo de que é melhor fazer e que benefícios o clube vai ter Vai com essas ter, né? mudanças para fazer. Então, dentro do modelo associativo, que é um modelo bom, porque não tem tributação, por exemplo, olha que vantagem econômica tu tem. Agora tu tem esse freio político. Agora tu poderia organizar sim um clube dentro de um modelo associativo, com mecanismos de gestão profissional, como por exemplo um compliance. Tendo um Perfeito. compliance, uma governança bem feita, uma gestão responsável e tentando brecar e frear esse elemento político, se blindar esse movimento político do clube, o clube associativo pode ser um ótimo caminho para clube forte. Fortaleza pode ser um caso O desses? Fortaleza agora migrou, né, ele fez Ah, a agora ele transição migrou. Ah, tá. recentemente, ele também fez uma transição. Mas assim, e outra coisa que eu costumo dizer é que, independentemente do clube ser vendido ou não, tu precisa profissionalizar a gestão. Profissionaliza, até porque se tu quiser vender, quando tu tem um clube organizado, é muito Você mais fácil de valoriza encontrar mais. investidor e tu vende muito mais caro, Totalmente. né, do que um clube Totalmente. completamente quebrado. Por que que o Botafogo foi barato? Por que que o Vasco foi barato? Porque os caras assumiram uma dívida gigante, tinha um passivo Cruzeiro, também. total. Então, assim, quando tu não tem dívida, tu tem um clube, tu vai ganhar muito mais dinheiro. Esse aporte vai ser muito maior para a associação. Então, Uhum. também tem essas questões. Mas eu acho que o mais importante para te responder e- e terminar o meu raciocínio sobre a tua colocação é, independentemente do modelo jurídico, seja ele um modelo empresarial, uma SAF no Brasil, que não Uhum. precisa ser SAF, né? A gente tem clubes que são empresa no Brasil antes da lei da SAF, mas a lei da SAF traz vantagens, principalmente vantagens tributárias.
ou no modelo associativo, que são dos clubes tradicionais do futebol brasileiro, como ainda Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Hum, né, Corinthians. Corinthians, a gente tem, no modelo associativo, a gente tem que ter uma gestão profissional, Uhum. né, É o independentemente básico, né? é o É o básico, é o básico, básico. assim, né? Uma gestão, no modelo empresarial é mais fácil essa implementação. Agora, eu sou filho de pai argentino, acompanho muito lá o futebol argentino, né? E tenho visto agora que no momento eles estão ali, inclusive com a entrada, com a chegada do Milei lá e tal, eles estão conversando e tentando aprovar a SAF no futebol argentino, porque lá não pode, Uhum. né? Não pode. Então os empresários estão querendo investir ali, não pode. E o Brasil, como você disse, né? Você até conheceu o cara que fez a lei, Esse é né? o Que fez a Mansur, lei. né. A mim me parece que passou de uma maneira até fácil, que não teve tanta resistência. Na Argentina tá havendo muita resistência. Acho que o Brasil ele toca pra frente as coisas, assim? Você acha que a gente é aberto a novas experimentações, assim? Você acha que a gente tá na frente em alguns aspectos? Não, assim, acho que não, tá, te Uhum, respondendo, acho que não. Eh, o que que acontece? Eu acho que esse debate foi proposto antes no Brasil do que proposto na Argentina. justo. Mas a gente viveu algumas resistências, sim. É, Mas, e aí, por que é importante um programa como o teu falar de assuntos como esse? Eu acho que é pouco tempo, muito pouco tempo, até a imprensa tradicional e os veículos alternativos começaram a falar de outras questões além da bola, além do 4-4-2, do 4-3-3, do 3-5-2. Muito pouco tempo. faz Há mesmo. muito pouco tempo que a gente fala sobre direitos humanos no esporte, sobre a Aham, importância de se combater a discriminação no ambiente esportivo, né, sobre a questões relacionadas, eram só questões pontuais que a gente falava sobre violência, mas para tornar um ambiente esportivo mais seguro, é pouco tempo que se fala, perfeito, sobre machismo, né? legislação, sobre uma série de coisas. Então, é um debate recente, mas essa lei foi discutida há muito tempo. Teve vários encontros, mas muito fechados. A imprensa deveria levar isso para o torcedor, porque o torcedor é um interessado, Perfeito. né? Porque o torcedor ele é sócio. E no momento que um clube é vendido, talvez não vire mais sócio, né? Dependendo do que o novo dono vai querer fazer. Vai ter um dono. O clube esportivo muitas vezes ele fecha, assim, tipo o clube social? Não, assim, normalmente não, porque economicamente não é interessante, entendeu? Perfeito. Economicamente não é interessante. Vai tudo depender do contrato que vai ser estabelecido por essa compra. Que a empresa quer O ali, que que o né. dono vai querer e o que que a associação vai preservar. Hoje, por exemplo, a gente sempre conversa com as pessoas que estão estudando vender o clube, de que, olha, algumas coisas não pode abrir mão, não abra mão. A associação, que vai continuar com um percentual dentro dessa nova empresa, né, dentro do Uhum. futebol, preserva o hino, preserva as As cores da cores, camisa, pô, preserva o total. escudo, preserva algumas coisas. Porque até pouco tempo atrás, o dono comprava tudo, Chegava descaracterizando tudo, comprava né. tudo. Então, assim, era um grande problema. Aí vira quase uma franquia, né, como É, são as da assim, NBA, assim. era um problema, né. Então, assim, tem se evoluído nessa área. O que está acontecendo na Argentina é uma discussão que aconteceu no Brasil, só que como se divulgou pouco, ela não se popularizou como se popularizou lá como se popularizou lá. Eu acho que historicamente o argentino, ele participa mais das discussões públicas do que o Uhum. brasileiro. É, com Ele certeza. tem uma atitude política muito maior do que o Mais Brasil, ativa, é. mais ativa, né. Então eles estão se manifestando. Agora é uma resistência natural, mas essa lei é muito bem escrita, acho que alguns clubes é muito legítimo fazer essa migração, acho que é um Hum. instrumento jurídico válido, ainda tem que se discutir algumas questões que estão avançando, que tem algumas mudanças até previstas na lei da SAF, para se avançar, principalmente com relação aos credores, como fica a questão dos credores, né, em função dessa migração e dessa mudança de dono. Mas é Pra algo onde que eu vão acho as dívidas e, né. sabe quanto tempo para pagar, o que que vai pagar, é Aham. responsável ou não é, Perfeito. né, porque o que não dá é, a gente tem uma casa aqui, eu estúdio. Aí daqui a pouco começa a chegar um monte de dívida, não consigo pagar, não consigo pagar, vou me mudar para um outro estúdio lá, só que as contas continuam chegando para cá e vai Uhum. funcionar lá tranquilamente. Então, quer dizer, só muda o CNPJ e pronto, seus problemas acabaram. Não dá para ser. Senão a gente vai estar replicando práticas que a gente sabe que só são nocivas para o esporte brasileiro. Mas assim, é um caminho jurídico interessante, é um caminho
jurídico bom que está se mostrando super viável, com ganho Perfeito. desportivo, Sim. mas a gente precisa ainda melhorar, porque o mais importante a gente não está discutindo modelo jurídico, a gente está discutindo profissionalização na gestão do esporte, que pode ser feito com qualquer modelo. E aí a gente tem muitos casos, aonde a parte jurídica no esporte evoluiu, se adaptou, se atualizou. E muitas dessas atualizações de direito esportivo vêm através de alguns jogadores, algumas situações. A gente teve até o caso do Figo, né, que virou um documentário Sim, ali, né. sim. Como foi essa história? O que aconteceu ali? Florentino Pérez envolvido, não é isso? Tem várias questões pontuais de casos emblemáticos que mudaram o esporte. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso. São 20 casos que mudaram o esporte, Oh, que legal. são personagens do esporte que resolveram comprar alguma briga jurídica, e essa briga jurídica desencadeou em transformações no jogo, né? Tem vários exemplos. Tem de atleta muçulmana que entrou na justiça para poder competir com o hijab, que é o véu que as muçulmanas usam, porque o esporte impedia essa manifestação de fé e algo cultural muito importante para os muçulmanos era algo complicado, que agredia direitos humanos, e isso mudou, né? Mas para ver como é recente, foi só na Olimpíada do Brasil de 16 que uma atleta muçulmana usou o hijab pela Pela primeira vez primeira vez, numa nossa. competição. Então o que que acontecia? Não se tinha mulher muçulmana competindo. A imensa maioria não ia tirar o hijab. Elas preferiam não competir a tirar, Assim, né. algumas preferiam, né, porque é um absurdo o esporte impor uma decisão entre a fé e o esporte, né, é um absurdo, mas também por uma imposição do Estado. Elas poderiam ser penalizadas no Estado por competir sem o véu, Aham, é né, verdade, claro. é algo muito sério. Sim. Então essas questões, assim, são importantes, como o caso do Figo. O caso do Figo o Real Madrid foi lá e através de uma lei, que existia no estado, na Espanha, conseguiu tirar o Figo do principal rival, né. Isso trouxe uma transformação e ali não o fato jurídico já existia, o tipo jurídico já existia. E o Florentino Pérez foi inteligente de usar esse tipo jurídico para tirar o Figo de lá, obviamente com a aval do jogador, né, com a Ele fez anuência do bom jogador. uso da lei, né. Fez bom uso da lei. Uhum. Mas o que que desencadeou a partir dos volumes? A partir dali se entendeu que o futebol era um grande negócio, né, os negócios a partir dali começaram a ser muito maiores, envolvendo cifras muito maiores. Então ali o futebol passou a ter um novo status, né, Verdade. os status das estrelas, das grandes movimentações econômicas, do dinheiro que ele movimenta uma transação. Então a gente tem vários episódios interessantes. Eu até vou aproveitar para falar de um episódio que é fantástico, que as pessoas não lembram, principalmente quem não é da área jurídica. Como aqui a gente está conversando com muita gente que não é da área jurídica, tem um episódio que mudou completamente a relação do jogador profissional dentro do futebol. É o episódio do Bosman, lá dos anos 90. Bosman era um jogador mediano que estava no futebol belga. O contrato dele terminou com o clube belga. Não houve uma renovação e ele recebeu uma proposta de um clube francês para jogar. Só que o clube francês foi negociar, como era o que acontecia até isso é em 95, em década de 90, 95, olha Uhum. como é recente. É. Foi negociar com o clube belga e o clube belga pediu, sei lá, não me lembro porque a minha cabeça é ruim, eu costumo dizer que eu tenho um disquete de memória, né, qualquer coisa, eu vou mudar de assunto, eu preciso trocar o disquete. Mas um valor lá, sei lá, 10 milhões. O clube francês disse que não tinha 10 milhões, tinha 5. O clube belga não liberou. E o que que aconteceu com ele? Ele ficou preso. Porque naquela época, até os anos 90, o jogador de futebol era uma mercadoria do clube. O clube comprava, e aí comprava mesmo o jogador, fazia um contrato com ele, ele recebia durante aquele tempo do contrato, só que depois terminava esse contrato, se ele não vendia o jogador ficava preso. Você não ganhava o passe livre. Não tinha o passe livre. Eventualmente o clube podia dar o passe livre, mas era uma liberalidade do clube. Perfeito. Então ele ficava lá, Que não loucura, reno né. é uma loucura, ele era uma propriedade. Então esse jogador disse: "Não, isso aqui tá errado. Ah, mas é assim, o futebol é assim". "Não, isso aqui tá errado". Ele foi na justiça. E aí entrou num tribunal europeu e, em nome da liberdade de trabalho e da livre circulação do trabalhador, que é protegido pela legislação europeia, ele ganhou o passe.
E acabou o passe no futebol. A partir dali, todas as organizações desportivas, as federações internacionais, tiveram que mudar seus regulamentos privados. Inclusive, no Brasil, veio a Lei Pelé, que é de 3 anos depois, de 98, que acabou com o passe no Brasil 3 anos depois, a partir dos anos 2000. Porque era parecido também, era o mesmo Era a mesma sistema. coisa. Assim, o jogador não ficava preso a um clube, se o clube não vendia esse jogador, ele ficava preso. Que loucura. Claro que o interesse do clube era vender, porque era um capital que ele tinha. Mas Perfeito. pega um presidente com birra. Ah, não vou vender, deixa Aham. aí. E muitas vezes acontecia. O jogador ficar 6 meses, 1 ano, sem receber. Mesmo Porque- com passe livre hoje em dia, ainda acontece? Os É. caras estão em pleno contrato e o diretor coloca... Exatamente. né? Não, mas assim, tu imagina, Felipe, o seguinte. Tudo bem, o contrato no futebol, ele é um contrato diferente do trabalhador. Apesar de ele ser um trabalhador, como Uhum. todos os outros, ele tem uma lei específica, né? Que é a Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé também traz alguns elementos. Mas ele tem um contrato, e também é subordinado à CLT, naquilo que que a lei do esporte não trata, mas ele tem um contrato especial de trabalho desportivo, que ele é por tempo determinado. Então não é que nem um empregado, um seletista comum, que tem um contrato lá por tempo indeterminado, depois tu rescinde, paga e ele está livre. Então ele Uhum. tinha um contrato por tempo determinado de 4, 5 anos, mas o passe dele, Exato. era perpétuo. Propriedade. Então a gente vivia uma escravidão no futebol e ninguém falava nos anos 90. E Ninguém se ele dava foi, conta. esse cara foi muito Esse corajoso. Esse Bosman foi muito corajoso porque ele comprou uma briga contra o sistema do futebol. E acabou ganhando, transformando uma grande revolução dentro do esporte. O Ronaldinho, o Ronaldo, o Messi e o Cristiano Ronaldo precisam agradecer a ele, porque provavelmente a carreira deles seria diferente se não fosse o Bosman. Então, são histórias fantásticas, como essa do Figo, que você bem lembrou, essa do Bosman. Tem outras que mostram como o sistema ainda precisa evoluir. Às vezes a gente não se dá conta, mas tem muitas questões dentro do esporte que precisam avançar. E muitas vezes esses avanços são desencadeados por irritações provocadas pelos próprios atletas. Eles não se conformam com uma situação que eles são submetidos. Eles tentam discutir internamente, isso não ganha voz, não ganha amplitude, e eles buscam a justiça, e muitas vezes a justiça dá razão para eles. E no momento que isso acontece, o esporte é obrigado a refletir e obrigado a mudar os seus ordenamentos privados. E é muito louco que vira, muitas vezes, não sei se é oficial isso, mas vira o nome do jogador, né? Lei Lei Bosman, Lei Pelé, né? Isso aí. E agora tem até uma recente, aí não passa tanto pelo campo jurídico, ou até passa, que é a Lei Luciano, que é o Luciano, jogador de São Paulo, que deu um chute na bandeirinha lá uma vez do Corinthians e tal, e ele não levou cartão amarelo, alguma coisa que... E a partir daí, hoje em dia, foi colocado na cartilha dos árbitros que se um jogador chuta a bandeirinha do time adversário ao comemorar o gol, é cartão amarelo automático, que nem o tirar a camisa e tal. Isso. E é por causa do Luciano, Lei Luciano. A Lei Luciano, que está dentro justamente das regras do esporte, né? Porque As regras ali, quando a gente né? fala de esporte, a gente tem 2 ordenamentos jurídicos, quase papo de advogado chato pra caramba. Mas assim, vou tentar ser simples sem ser simplista, para todo mundo entender. A gente tem 2 movimentos distintos que atuam no esporte. Um é o Estado, com o poder do Estado, com a legislação do Estado. Lei Geral do Esporte, Lei Pelé, antigo Estatuto do Torcedor, que agora está na Lei Pelé. É o Estado interferindo em algumas questões que ele tem autonomia, que ele tem competência para isso. Questão de segurança no estádio, né? Outras questões, Perfeito. relação profissional de atleta. E outro, um movimento jurídico privado do esporte, que tem também competência para regulamentar as questões que envolvem competição e funcionamento e organização do campeonato. As regras As ali, regras. Então, né? por exemplo, cartão amarelo é uma regra disciplinar. O esporte se autorregula, como a Lei Luciano que você está dizendo. Então ele bota lá dentro da cartilha do árbitro, dentro de um regulamento geral de competições, de que uma agressão a um símbolo do outro clube, uma violência ao símbolo do outro clube, ela vai ser pode ser punida com cartão amarelo ou até expulsão, dependendo da gravidade. Perfeito. Então tu coloca dentro do ordenamento privado do esporte. O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado nem pode interferir nisso. Por quê? Porque o Estado precisa respeitar a autonomia das entidades esportivas. Imagina um Estado, e é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, com Trump proibindo transgêneros, por exemplo. Como é que um Estado vai determinar as regras do futebol e a gente vai ter um futebol diferente do que é praticado no Brasil lá na Itália? Ou então no Uzbequistão que se joga, que é diferente, que tem regras diferentes do que se joga na Alemanha. Regra do esporte, ela é a do esporte Ela é pro do mundo esporte. inteiro. Cadeia Associativa do Futebol, FIFA,
federações continentais, federações nacionais e aqui no Brasil as federações estaduais. Agora, se os governos começam a entrar nisso, a coisa Vai trazer uma vai virar uma insegurança grande. bagunça. E existe dentro dos ordenamentos jurídicos do esporte, inclusive dentro da carta do movimento olímpico e da FIFA, regras duras para quando o Estado intervém em questões esportivas, inclusive prevendo pena, como suspensão, como banimento. Foi o que aconteceu Rússia, na né? África do Sul, a Rússia A Rússia, agora, né? o que aconteceu na África do Sul nos anos 90 por causa do apartheid, eles foram banidos do movimento esportivo. E é bem observado. Tudo é questão governamental ali. O apartheid vinha É, do governamental. A Rússia da também, né? O guerra. Putin ali agindo diretamente num lugar onde não era para ele estar É. mexendo e agindo, né? Então realmente vira uma. Devem caminhar independentes. Agora, se eu te pergunto assim, nessas observações todas suas sobre as leis do esporte, tem alguma que você pensa que poderia entrar em vigor? Tem algo, sabe? Tem alguma vontade disso aqui? Olha, poxa, tem aqui aqui tem uma área onde ela poderia ser mexida, assim, sabe? Você sente alguma necessidade hoje em dia falando em lei, assim? Acho que existe, no meu ponto de vista, alguns aperfeiçoamentos necessários. A gente melhorou em relação à questão de proteção de direitos humanos. A nova Lei Geral do Esporte, ela aumenta a punição para atos preconceituosos em ambiente esportivo, isso é interessante. E o Estado pode intervir nisso? Pode, porque é questão de direitos humanos, de Perfeito. preconceito, de violência. Não é esportivo É, aí. mas o movimento privado do esporte também tem que proteger o esporte, tornar o esporte um ambiente Total. seguro. Então, tu tem uma determinação recente da FIFA, que é de 2024, de maio, do Infantino, que vem muito em função da luta do Vini Júnior, das manifestações dele eh, contra o racismo na Espanha, que ele determina para as federações internacionais que coloquem no código disciplinar uma pena mais dura para o clube cuja torcida se manifestar de maneira preconceituosa. Então, tu tem, dentro da discriminação no esporte, dois caminhos. Tu tem aqueles torcedores que manifestam de maneira racista, homofóbica, misógina dentro do esporte. Puf, identifica lá, câmera. Pá. Uhum. O Fácil. clube pega, foi grande parte, o clube pega e identifica todo mundo. Perfeito. Mas o momento privado do esporte vai saber o seguinte: esse clube identificou e baniu, então nós podemos punir esse clube, vamos punir esse clube com um jogo de suspensão, ou com portões fechados, ou com uma pena de 1 ponto. Vai perder 1 Uhum. ponto ou 3 pontos do campeonato. Mais grave. Se o clube, Isso. por exemplo, é muita torcida se manifestando, o clube não faz absolutamente nada, o jogo rola e o clube não se posiciona. Pode punir, Como a gente viu como a gente já acontecer, viu né? recentemente. É. E daí pode punir e tirar 3 pontos do Pontos, clube. que Por aí exemplo, acho que a torcida é o que tem que colocar ainda não se colocou nos códigos disciplinares, mas tem que se colocar. E o Estado identificando aquelas pessoas, daí denunciando, julgando e punindo no rigor da lei. É crime de preconceito, é crime de preconceito. Foi o que aconteceu com aqueles racistas que se manifestaram contra o Vini Júnior, que a Espanha, a justiça espanhola, pela primeira vez, condenou 2 pessoas à prisão por crime de. Não foi crime de racismo, que eles não têm tipificado o crime de racismo na Espanha, por crime de ódio, mas por manifestação racista no ambiente esportivo. Por quê? perfeito. Porque houve uma pressão social muito grande. Então o Estado se manifestou, e daí dentro do movimento privado do esporte, a La Liga criou mais regras, os clubes estão se posicionando com medo de uma suspensão. Aí a gente vê como há um entrelaçamento desses dois sistemas diferentes que conversam com o esporte, né? O movimento privado do esporte e o Estado, que também em algumas questões ele precisa se manifestar dentro do ambiente esportivo. A gente falou agora há pouco do Figo, né, que teve uma série na Netflix, tem uma outra série também muito boa, que eu vi que você falou e assistiu, também assisti, Jogo da Corrupção, né, que, nossa, que trata ali, poxa, a história do futebol brasileiro, assim, como a CBF foi, né, basicamente construída, como a ascensão do João Avelange até chegar como chefe da FIFA. O que você achou dessa série, assim? Espetacular, Eu né? achei fantástica, né. A gente tem, além dela, outras 2 séries que falam do escândalo do FIFAGate, da construção do futebol, porque a gente tem como um personagem, muito embora seja um personagem baseado em fatos reais, né, tem muita coisa ali que não tem um compromisso com a história, Uhum. mas a gente tem como personagem principal um brasileiro que transformou o futebol no mundo, que é o João Avelange. João Avelange assume a FIFA no final dos anos 70.
que era uma entidade, e a série mostra isso, que era uma casinha alugada, cheia de dificuldade financeira, lutando para ter um patrocinador e já organizava a Copa do Mundo desde os anos 30. É, Mas não era um o negócio. mercado não era esse, Assim, né? A não era. indústria E não se via o futebol como um negócio ainda. Era uma organização, os clubes lá, uma organização que reunia os países, vamos jogar bola. era meio bairrista, assim, É, né? sabe, vamos fazer. É. E ele não, ele viu ali a possibilidade de um negócio absurdo. E ele transformou o futebol num grande negócio. Mas, ao mesmo tempo, ele permitiu a corrupção no futebol. Né? Então, assim, é Ele uma. amarrou muito É, contrato, muito, né? sim, então é uma série fantástica que mostra justamente isso, né? Como o esporte vai crescendo de uma maneira absurda, movimentando muito dinheiro, mas sem ter mecanismos de proteção, sem ter mecanismos de controle. E, obviamente, talvez lá nos anos 70, 80, fosse uma ingenuidade minha achar que eles teriam que ser implementados lá. Mas era algo Hum. que poderia já surgir uma grande interrogação na cabeça, alguma preocupaçãozinha, algumas questões para serem levantadas para a gente implementar antes do que a gente está implementando. A gente fala do escândalo do FIFA Gate, que também traz nessa série sobre corrupção no futebol, que é de 2015, que a gente for ver, faz 10 anos, a FIFA não tinha um código de ética. Há 10 anos. Há 10 E anos, foi é criado mesmo. depois, entendeu? Tribunal de ética, código de ética, aperfeiçoamento, políticas de compliance. Por quê? Porque o escândalo de corrupção foi tão forte que a FIFA precisava tomar É. algumas atitudes para responder à opinião pública, para se proteger institucionalmente de uma imagem que estava completamente arranhada. É Ainda porque é. esses senhores, né, porque assim, todo respeito, são os senhores, a gente vê que eles eram décadas dentro do Claro, claro. sistema, criando essas, né, esses links e amarrando as situações e tal, que para eles, em dado momento, não era interessante essa É profissionalização de verdade. tudo, né? Não, não era. Assim, as pessoas perguntam: "Ah, mas como é que nós vamos organizar um clube?" Olha, se tu não pedir para organizar um clube, não for lá dentro, não participar, não juntar mais sócio, não juntar mais conselheiro, não fazerem uma pressão, não vai organizar. Não, Porque quem não, está lá talvez não precise dessa organização. perfeito. Porque para eles é mais fácil funcionar desse jeito. Já A não, funcionou por 50 anos é, assim. a não ser que seja um cara realmente comprometido com isso. Eu quero Isso. profissionalizar o clube, vou comprar brigas, vou me indispor com muita gente, mas vou organizar isso aqui. Agora, essa pressão tem que vir do coletivo, tem que vir de todas. As pessoas precisam participar mais politicamente do clube, cobrando justamente isso: transparência, cobrando conformidade, cobrando essas Uhum. questões que são questões relacionadas ao profissionalismo. E você acha que as redes sociais, no fim, acabaram ajudando nesse sentido? A rede social, a internet, você acha que acabou espalhando mais a palavra de que, olha, FIFA, CBF, precisamos ver direito, tem muita coisa aí por trás e tal. Acho que sim. Né? Acho que antes eles se respaldavam um pouco nessa falta de distribuição da informação. Não, o Pode que eu ser. sinto é que eles faziam e aconteciam lá até os anos É. 80, digamos assim, Tem. 90. Ainda tem gente que faz e acontece, tá. Tem. Mas o que eu acho que a vigilância ela é muito maior, né, para o bem e Uhum, para o mal. uhum. Eu acho que essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, ela é fantástica, ela democratiza a informação. Hoje as pessoas podem ser ouvidas, mas ao mesmo tempo, muita dessa informação ela é empobrecida, né. Tem gente que não tem compromisso com a apuração, tem gente que não tem compromisso com a informação, Tem tem razão, gente que mente de maneira, proposital. Então assim, ela é muito perigosa. verdade. Então, ao mesmo tempo que ela é democrática, ela cria uma cultura perigosa da desinformação. Mas, a vigilância ela é maior. Hoje qualquer um pode chegar marcando o arroba no presidente do Corinthians, no presidente do Internacional, no presidente da CBF, marca o arroba da instituição, a tua Total, mensagem vai chegar. é verdade. Agora, o que que a gente vai fazer com isso? Esse é o compromisso que a gente precisa assumir. O que que a gente vai fazer com essa oportunidade que a gente está tendo? Eu acho que a minha opinião, sou eu, mas assim, a minha opinião quando me perguntam, eu divido, eu acho que a gente precisa assumir uma responsabilidade como jornal e eu não quero aqui fazer apologia ao jornalismo, mas assim, a maioria das pessoas que trabalham no jornalismo e que tem o jornalismo como vocação, como profissão, ela fez um compromisso, ela fez um juramento. E ela leva a sério esse juramento. Mas assim, eu vou falar sobre fulano, eu gosto de fulano, mas eu preciso ouvir as 2 partes. Uhum, Eu preciso ser o mais equilibrado possível, perfeito. né. Então quem tem, esse compromisso de informar,
Eu acho que ele tem uma responsabilidade, precisa assumir essa responsabilidade com a humanidade de pesquisar, de apurar, de dar uma checada antes de passar uma informação, né? De questionar, mas questionar de uma maneira responsável. E aí sim as redes sociais vão se transformar, como já são, né? Mas assim, vão ficar ainda mais importantes dentro desse processo de profissionalização da gestão, porque é Perfeito. uma fiscalização. Tu pega, questiona, cobra, aquilo pode se multiplicar, aquilo pode se amplificar e chegar a incomodar e irritar esse gestor esportivo. Ele vai ter que tomar Aham. uma atitude em função disso. Existe um bom caminho para isso, mas realmente, ao mesmo tempo que ela é bom porque ela é para todo mundo, ela é perigosa porque ela é para todo mundo, É, né, exatamente isso. justamente. E Andrei, a gente teve agora, semana passada, algumas semanas atrás, que esse programa vai um pouco mais para frente, uma tragédia ali com relação aos torcedores de Santa Cruz e Sport, né. Assim, Coliseu, né, Foi, Coliseu, né. foi. Eh Você acha que essas coisas porque me remeteu muito a quando eu era criança e vi pela primeira vez uma imagem que foi a copinha, dia 25 de Sim, janeiro, no sim, sim. Pacaembu, aquele menino e tal, São Paulo e Palmeiras. Aquilo me marcou muito quando eu era um adolescente, aquilo acho que foi a Foi. primeira vez onde eu vi a barbárie na minha frente mesmo, assim. Você acha que a punição essas coisas só vão mudar quando a punição for muito assim: "Ó, não vai mais jogar o Campeonato Brasileiro esse ano"? Ó, quando for no clube: "Não, mas o clube não tem nada a ver". "Ah, mas vamos pagar por 5". É, vão. Porque, Andrei, daqui a pouco vai acontecer de novo. É, Os é. caras jogaram o jogo no dia. Como você enxergou essa situação, assim, né, judicialmente, assim, como você acha que deveria ser? Eu acho que, o que se viu lá foi cena de guerra. Foi a barbárie, como você bem colocou. Eu trabalho com futebol há mais de 30 anos, eu não vi nada parecido, tá. Eu já vi essas cenas do Pacaembu, ela foi um outdoor, ela é um outdoor da violência no futebol, todo mundo lembra desse episódio, assim como vão lembrar desse episódio no Recife. Totalmente. Porque foi em vários locais da cidade, com muita gente envolvida. Então foi uma cidade inteira refém do medo do que aconteceu no Recife naquele dia. Não que seja um problema, e eu morei no Recife 3 anos, e as pessoas do Recife às vezes me cobram que como se eu estivesse colocando o Recife como um problema maior de uma realidade que é do Brasil inteiro. Não, esse problema é do Brasil inteiro. Acontece em Uhum. todos os lugares, mas a gente tem ali um outdoor, um exemplo do que acontece no Brasil inteiro e do risco e de como a gente se tornou refém da violência. Eu acho que sim. Eu sou a favor, assim como para atos discriminatórios, para violações a direitos humanos no futebol, que o clube seja responsabilizado. Agora, Uhum. a gente precisa definir parâmetros e entender a responsabilidade dos clubes. Eu acho que um clube pode ser responsabilizado se, por exemplo, vamos pegar esse caso, mas colocar alguns elementos que são suposições, tá? Os que participaram dessa barbárie já tivessem participado anteriormente de uma barbárie igual e o clube não tomou medidas para afastá-los do quadro associativo, eles continuam sendo sócios. Aí é um agravante. Aham. E aí tu começa a colocar agravantes nessa história que tu pode chegar e tirar, vamos tirar pontos do clube. Olha o que ele fez. Perfeito. Esses personagens foram identificados, eh, foi determinado o banimento deles do movimento esportivo, eles não podem mais frequentar o clube, e o estádio, não podem mais, ser sócio do clube, não pode mais pertencer à torcida organizada. Mas eles continuam pertencendo à torcida uniformizada, continuam, frequentando o estádio e continuam sendo sócios. O clube não fez nada. É um agravante. Perfeito. Aí uma segunda O vez, bom, clube passa a ter uma passa, responsabilidade sim, maior, né. Uhum. Hoje, pelas regras do esporte, de novo, momento privado do esporte, tu tem uma responsabilidade dos clubes dentro do entorno do estádio. Entorno do estádio, a gente considera, em a maioria das decisões, na justiça desportiva, a parte que dá acesso ao estádio, a partir do portão. Aham, Então a um responsabilidade raio ali é um de 1 raio. quilômetro, sei lá. Nem chega a 1 Nem quilômetro, isso, né. menos, tá. Aham. A Lei Geral do Esporte fala em 5 quilômetros, tá. Mas Caramba. assim, mas é Que é difícil. quase o Como é que o clube vai bairro vai não, fazer uma segurança a 3 quilômetros do estádio? Ele não tem impossível, como, a não ser né. que o estado ajude. É aquilo que a gente, assim, tá ao e eu acho que é o que o intérprete, o jogador precisa fazer, assim, estava ao alcance do clube uma atitude diferente dessa? Ele poderia ter feito algo diferente do que ele fez? Uhum. Se a resposta for sim, pune.
Perfeito. Se a resposta for não, atenua. Mas a responsabilidade é do clube pela segurança nos estádios. Então, dentro do entorno. Então, é do clube, é da federação e é do poder público. Da federação que organiza, da confederação que organiza, né? No caso do Campeonato Nacional da CBF, Campeonato Estadual da Federação Regional. E no movimento estatal, de novo, o poder público. Então, nesse caso, a responsabilidade, o que cabe à Justiça Desportiva? Identificar, o momento que esses torcedores foram identificados, punir as torcidas uniformizadas e banir essas pessoas do quadro associativo. E se o clube não tiver feito isso, punir o clube, portões fechados para o clube. E dentro do Estado, identificar, julgar e punir no rigor da lei. A gente precisa divulgar, Felipe, a notícia de que o Zezinho da Malta foi preso e condenado a 5 anos. E olha a imagem dele entrando no Aham, ótimo. presídio. Pra que a senta- gente diga, bom, Vamos mudar essa cultura. Pode É. acontecer comigo se eu fizer. exato. Mostrar que o cara foi condenado e mostrar ele entrando na prisão, de cabeça Perfeito. baixa. Perfeito. Porque enquanto não tiver essa imagem, A sensação de a impunidade. sensação de impunidade. O imaginário das pessoas vai continuar o mesmo, de que o ambiente esportivo permite isso e nada acontece. Total. Porque se tu sair na rua e fizer uma enquete, 90% das pessoas vão dizer, não, briga de futebol não dá em nada. E não pode ser. Então tem que ter o poder público, mas também tem um papel da sociedade, da imprensa, que é divulgar isso aí. Aham. Foi condenado. Lembra daquele cara que fez aquilo lá, aquele absurdo que aconteceu no Recife, aquele empalamento, o sol aberto na frente de todo mundo, aquela imagem absurda. Filmando, as pessoas Olha o que aconteceu filmando. com o cara. Lembra? Tu vai lembrar disso. Tu vai lembrar agora desse cara entrando no Olha o que presídio. acontece com 10 quem anos. faz isso. Olha o que acontece com esse cara condenado a 10 anos de prisão. Agora, é um trabalho em conjunto aí, realmente, clube, poder público e a imprensa aí, sociedade, né? E você falando, né, me veio na cabeça aqui que às vezes a maior punição mesmo, por isso que o clube tem que agir sim. Porque às vezes pra caras assim, a maior punição não é passar 5 anos na cadeia. É desportivo. É o clube dizer pra ele, a gente não gosta de você. Ah, isso é a morte pro cara. Porque ele estava matando em nome do meu clube. E aí o clube vira pra ele e fala, bicho, não quero que você mate ninguém. Você nem é bem-vindo aqui. Talvez essa seja uma transformação, sabe? Os caras talvez sintam nesse lugar, assim. Por isso que realmente tem que ser uma... É simbólico, ele tem que ser preso realmente. Mas o simbolismo pra ele é maior... O clube, o esporte virar pra ele e falar, não, a gente não gosta de você. Puta, o cara vai ficar maluco Claro, e tal, né? E tem um outro elemento importante aí também, é que tu vai mudar uma cultura. Porque no momento que tu dá uma punição desportiva também, o clube vai lá e perde 3 pontos por manifestação racista. Se alguém se manifestar de maneira racista dentro do esporte, imediatamente o torcida. torcedor vai chegar, para com isso! Para com isso, cara. Para! É isso. O que tu tá fazendo? Tu tá maluco? E na hora vai pegar e vai apontar lá pro segurança que tá lá contratado pra dizer, isso aqui tira do estádio. Perfeito. Mas como isso não Vai mudar uma acontece, hoje em dia o cara faz e o do lado faz. Finge que não vê, não vou me envolver aqui, não sei o quê. Se identificarem né? ele, pronto, se não identificar, tudo bem. Agora, falando em contratos, a gente teve agora a vinda do Neymar aqui pro Brasil, né? Que deve ser... Eu fico imaginando os bastidores dessa negociação, assim, Andrei. A parte judicial de tudo isso, tanto de coisa que deve ter sido amarrada para que isso aconteça, assim. Os bastidores de uma negociação dessa é muito complexa, assim? Sim, né? Porque envolve muito. Um jogador do tamanho de Neymar envolve muito mais do que um contrato especial de trabalho desportivo. Não é só estabelecer lá quanto vai ganhar, algumas cláusulas especiais, envolve uma série de situações, né? Envolve o departamento de marketing, ações, não sei o que se vai fazer com o clube dentro do modelo associativo ou não, alguma Se ele vai negociação. participar disso. Alguma né? negociação, mas assim, não é uma negociação feita de uma hora para outra. Envolve um staff muito grande do jogador, envolve uma preparação muito grande do clube, que obviamente contrata também profissionais para essa negociação, porque né? não deve ser não é só o jurídico do Santos, ele contrata também um escritório para isso, não é só o departamento de marketing, também aciona uma agência para ver qual é o capital que isso pode trazer, que tipo de ações pode ser feita, mas é uma negociação longa que envolve assim muita, mas muita gente mesmo, uma contratação de alguém do tamanho do Neymar, não é um jogador qualquer, e a gente não está falando do Brasil, né? A gente está falando do mundo, é um jogador diferente, uma negociação diferente em qualquer lugar do mundo. É um contrato bem complexo. É. E você acha que nesse contrato aí, né, aqui fazendo a suposição, você acha que ele deve ter amarrado ali alguma situação em
um dia ser o dono do Santos? Você acha que o Neymar pode vir a ser essa SAF ou talvez uma sociedade, digamos assim, com os árabes e aí sim. Em contrato não pode, né? Em contrato não pode, porque o Santos é um clube associativo e qualquer decisão nesse caminho precisa passar por todas as instâncias que o estatuto prevê, uma Perfeito. aprovação grande, né? Mas, obviamente, dentro dessa conversa, se há um interesse dos árabes ou da família do Neymar ou de alguém em transformar o Santos num modelo empresarial, aí pode ter tido alguma conversa para, olha, vamos começar a conversar com vocês, vamos Aham. assinar um NDA aqui e iniciar algum tipo de conversa. Pode ser, né? Isso aí não está descartado. Agora, o PVC esteve aqui, né, e a gente conversou sobre existe um único clube no mundo que não que deveria, o PVC até brincou, deveria ser tombado, né, que não deveria poder virar SAF. É, E é o Santos, porque assim, ao comprar o Santos, né, quando a SAF entra ali, você tá trazendo junto a história do Pelé, né, você tá praticamente comprando o direito do Pelé da família. Sim, mas no Santos você vai poder e é quase que não tem preço, assim, né. Tem alguns clubes que são extremamente valiosos nesse sentido, não, né, Andrei? muito legal colocar isso, porque é verdade, né? Imagina, vai pegar uma instituição do tamanho do Santos, que carrega a história do Pelé, e alguém vai ter dono. Daqui a pouco ele quer fechar o museu do Pelé, ele fecha o Exato. museu do Pelé. Uhum. Daqui a pouco ele não quer mais que o Santos seja na Vila Belmiro e levar o Santos para Pra outra cidade. para Bragança Paulista, ele pode levar o Santos para Bragança Paulista, sabe? Então tem uma série de preocupações, tudo isso precisa ser negociado e ser muito bem costurado. Por isso que a importância é importante a participação política do associado nessa hora, do conselheiro nessa hora, para entender todos os detalhes de uma transação como Pra essa. lá na frente não ficar Claro, arrependido, né. claro, claro. É exatamente isso. Porque a gente parte do princípio de que um dono da SAF, por ele ser o businessman, ele não vai querer jamais, ele vai querer só que gere lucro, que o seu time, a gente só vê coisa boa, né. Mas às vezes a gente vê uma situação como o do Texture, por exemplo, que pegou um dinheiro daqui pra levar pra um outro clube, e aí você começa a falar: "Opa, então não é todo cara que vem como SAF que, está cheio de boas intenções". Porque meio que ficou uma coisa assim, Claro. o SAF é cheio de intenções e o associativo não tem, né. Não, não é. Não é, Não é, né? não é, não é. Nos Eu a 2 lugares a gente pode ter eu gente acho que boa e tem gente ruim, né? exemplos, bons no modelo associativo, exemplos bons no momento no exemplo, empresarial, assim como a gente tem maus exemplos no modelo empresarial e maus exemplos no modelo associativo, Perfeito. né. Mas é importante entender a especificidade de cada clube, qual tipo de modelo que vai ser implementado dentro dessa empresa, o que a associação consegue preservar, o que ela não consegue preservar, né, alguns cuidados que precisam ter quando a gente vai entregar um patrimônio, que não é só um patrimônio material, é algo imaterial também. A Claro, história de um clube, os história de um títulos de um clube, né? clube, a torcida, a paixão de Que um torcedor. valor isso tem, né? Claro. Que valor isso tudo É. tem, assim, né? Bom, pessoal, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Se tiverem alguma dúvida aí, deixa aqui nos comentários também, tá? Alguma pergunta, porque eu sei que vocês sempre têm aí dúvida com essa relação de bastidores do esporte. Andrei Kampf, falo certo aqui? Fala, perfeito, Kampf, né? perfeito, é isso aí. Perfeito, Andrei. Que isso, Filipão. Obrigado. Obrigado, viu? Muito Obrigado obrigado pela mesmo pelo presença. convite. E ó, semana que vem estaremos de volta com mais um Esporte Clube aqui com a gente. Quem quiser acompanhar o Andrei pelas redes sociais, @Andrei Kampf com 2 Fs no fim. perfeito, é isso mesmo, tá? Confiram lá e confiram cá também. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. Tchau!